Bom, boa noite, gente. Eu sou a Marina. Eu sou uma das integrantes do nosso grupo do projeto extensionista e de divulgação da PUC Minas, do curso de veterinária. A gente está aqui, eu, Marina, né? Ana Alves, a Lívia. Temos mais uma participante que não está presente no dia de hoje, mas ela está participando da parte administrativa do projeto também. Bom, hoje a gente teve o prazer de receber a Fernanda, que é presidente de uma das ONGs aqui de Ouro Branco, né? Da Recanto dos Animais. E a gente queria começar agradecendo você por essa oportunidade, né? De compartilhar um pouquinho com a gente dos desafios de organizar uma ONG, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, se você puder começar se apresentando, contando um pouquinho da história pra gente, da ONG. Na verdade, eu é que tenho que agradecer, né, por vocês terem escolhido a ONG Recanto dos Animais aqui de Ouro Branco para poder fazer parte do projeto de extensão de vocês aí na PUC Minas, né? Eu me chamo Fernanda, eu sou a atual presidente da ONG, de agora 2024 até 2026. A ONG ela foi fundada no ano de 2012 por um grupo de pessoas que viam os animais na rua sendo maltratados, abandonados, e estavam sempre resgatando, fazendo o trabalho por si só. E então eles se juntaram, se uniram e criaram a ONG Recanto dos Animais, né? Criaram, ela é toda documentada, institucionalizada, tem prestação de contas, né? Então a gente já tem 22 anos de idade, já somos maior de idade, né? O foco da ONG, de uma forma geral, é basicamente educar a população e conscientizar, assim como também é, fiscalizar a prefeitura, o poder público, de que eles estão cumprindo as leis já existentes e até mesmo solicitar que sejam criadas novas leis junto à Câmara dos Vereadores, que é o poder legislativo, né? Então, hoje, aqui em Ouro Branco, a gente fiscaliza o trabalho deles, a gente já conseguiu muita coisa, porque antes a gente não tinha um local para castrar os animais, hoje a prefeitura já oferece a castração gratuita todos os dias da semana, ou quase todos os dias, mas a gente também não tem um atendimento de plantão para a população de baixa renda, por exemplo. Por exemplo, em BH tem o Hospital Veterinário Público, né, que atende principalmente a população de baixa renda, e aqui em Ouro Branco a gente não tem ainda, mas a gente já tem a clínica para castração, que é um grande avanço. E a gente fiscaliza também no caso dos maus tratos, né? Quando a gente recebe alguma denúncia, e aí a gente acompanha a polícia, o núcleo de inteligência ambiental que tem na prefeitura também, a fazer toda a diligência, investigação, e se for o caso, né, de resgatar o animal, a gente consegue dar um suporte aí junto com os nossos voluntários. A ONG, ela não tem uma sede física, a gente não tem um abrigo, a gente não tem uma casa de passagem ou qualquer outro nome que queiram dar. Então, a gente é basicamente um grupo de pessoas voluntárias, não recebem nenhum valor financeiro, né, por fazer o trabalho que faz, e esses voluntários é que dão o lar temporário para os animais quando necessário. Hoje, por exemplo, a gente até não tem muitos cães para adoção, porque acabaram sendo adotados pelos próprios lares temporários, que dificulta ainda mais, porque o lar temporário, quando ele vira definitivo, esse voluntário ele acaba não conseguindo ajudar tanto, não consegue fazer mais um lar temporário quando necessário. Então, acaba que atrapalha de uma certa forma. Mas também é bom porque a gente tem a certeza de que aquele animal não vai voltar para a rua e sofrer alguma outra consequência ruim, né? E então, para adoção com os nossos voluntários, que são aqueles que estão ativos no nosso grupo, a gente tem pouquíssimos animais. Mas a gente tem muita gente bacana na cidade. E muita gente que se dispõe a cuidar de uma ninhada, principalmente, até serem adotadas. Há menos de um mês, uma ninhada toda foi abandonada na porta de uma pessoa aleatória, e aí essa pessoa entrou em contato com a gente não dá suporte financeiro, né? Nem a gente consegue fazer campanhas para arrecadar dinheiro e pagar um veterinário, e pagar uma medicação, uma cirurgia, algo necessário. E até mesmo ajudar
nessa campanha a comprar uma ração, porque a ONG não tem economia suficiente para fazer isso, para bancar os lares temporários. Então, a gente faz sempre, a cada resgate, a gente faz uma campanha para poder manter esses animais. E os voluntários é que bancam os lares temporários. Eu, por exemplo, hoje tenho 3 animais em lar temporário na minha casa e eu banco eles. Eu banco a vacina, eu banco a medicação, eu banco o atendimento veterinário, eu banco a ração e tudo mais que eles precisarem. É, a Júlia, que é uma outra voluntária, hoje ela já não tem mais animais em lar temporário, mas quando ela tinha, ela acabou adotando os lar temporário dela. Então, ela também que bancava. A Lastênia, que é a fundadora da ONG, que é a ex-presidente, né? Ela não é mais presidente porque o estatuto da ONG não permitia que ela fosse mais. Ela hoje tem 18 animais na casa dela, todos bancados por ela. Então, é uma situação difícil financeiramente. E a ONG, ela tem pouquíssimos sócios mensalistas, né, aqueles que pagam uma mensalidade regular, e é uma mensalidade muito baixa, são só R$ 15. E aí, se você tiver, a gente tem acho que 12 sócios, 12 sócios a R$ 15 por mês é nada, né? Porque você não consegue bancar muitos animais com vacinação, vermífugo e tantas outras coisas necessárias. Então, essa parte de custo aí é sempre através de campanhas de arrecadação. Saber também um pouquinho sobre como que funciona o processo de adoção. Se vocês têm algum tipo de critério, né, um processo de avaliação do tutor, como Aham. que tem esse preparo, né, dos animais. Todos os animais adultos, na verdade não adultos, a partir de 6 meses, quando a gente faz a doação, eles já são castrados ou estão com a castração agendada. Então, a castração hoje é feita pela prefeitura, é gratuito, então não tem, o novo tutor não tem com que se preocupar quanto a isso, né? Por que 6 meses? Porque o veterinário, ele diz que a partir dos 6 meses já pode ser castrado, que já está formado. Alguns veterinários pedem 1 ano, mas como é uma ONG, como são animais que foram resgatados da rua, muitos resgatados de maus tratos, né? Então a gente castra a partir de 6 meses de idade, tanto gatos como cães, machos e fêmeas. E a gente prioriza a castração das fêmeas. Porque não adianta você castrar um macho e deixar outros 10 sem castrar, uma única fêmea sem castrar, o estrago populacional é muito grande. Então, a gente prioriza a castração das fêmeas. Para fazer uma adoção, a pessoa entra em contato com a gente, ou vai quando a gente faz algum evento de adoção na rua, né? A gente monta uma feirinha ali com um cercadinho, leva os animais, coloca a nossa faixa, ou entra em contato através do Instagram ou WhatsApp. Todos os animais a gente posta no nosso Instagram com o telefone do voluntário que é responsável. Então, se o animal está na minha casa, lá no post vai ter o meu telefone. E aí, para poder adotar, a gente pede que seja maior de 18 anos, e aí a gente vai conversando. A gente chama de entrevista, mas não é bem uma entrevista, é um bate-papo para entender o que aquela pessoa busca num animal, qual animal se identifica mais com o perfil daquela pessoa, se aquela pessoa tem condição financeira de arcar com o custo que um animal traz, se ela entende, se ela tem certeza que aquele animal vai viver ali 15, talvez até 20 anos com ela, e que nesse período é dela, é o filho dela, né? Ele tem que cuidar, tem que amar, né? E não pode simplesmente, vou ter que mudar de casa e a casa não tem espaço, vou largar meu bicho. Não pode. Então, tudo isso a gente explica num processo de adoção. A gente pergunta sobre as condições da casa, né? Se é uma casa que tem alguma rota de fuga, que o animal possa conseguir fugir, se tem outros cães, se tem alguém alérgico, tudo o que possibilita uma provável devolução do animal, né? Ou um abandono no futuro. Mas é mais como um bate-papo. Geralmente, quem faz essa entrevista, digamos assim, é o próprio tutor temporário, que é mais fácil, né? Já que ele que conhece o animal que está para adoção.
Mas quando a gente vai para eventos, e aí a gente escolhe uma pessoa ali para fazer. Então, se eu vou num evento com a galera, quem faz a entrevista sou eu. Quando a Lastênia vai, é a Lastênia que faz. Então, a gente tem algumas pessoas que têm mais prática e em eventos faz a entrevista. A gente criou um questionário base para poder fazer essa entrevista, né, em forma de bate-papo, para quem não tem a experiência poder seguir, né, saber o que perguntar. Então, a gente criou e todo mundo usa ele. Feito a entrevista, a pessoa está apta à adoção, escolheu o animal, a gente explica todas as coisas sobre castração, se já é castrado, se não é, para agendar, informa o telefone para fazer o agendamento, fala sobre vacinação, as possíveis doenças, né, se não vacinar, vermifugação. A gente explica sobre a lei dos maus tratos, que todo mundo acha que maltrato é só bater, machucar, mas não é. O maltrato vai muito além disso. Maltrato é abandonar, maltrato é manter preso numa corrente, maltrato é não oferecer conforto, não oferecer higiene. Maltrato também é o animal passar mal e você não levar para o veterinário. Então, tudo isso se enquadra na lei de maus tratos, que foi alterada tem uns 2 anos, então aumentou a pena, que agora pode chegar até 5 anos de prisão, e antes era no máximo 6 meses, né? Que melhorou muito. E a gente já vê alguns casos aí que tem surtido efeito, né? A justiça está fazendo efeito e está sendo cumprida a lei. Aqui em Ouro Branco, no mesmo ano que a lei foi alterada, a gente teve um episódio que ainda está em processo de julgamento, que foi o assassinato do Dalmo, um cachorro comunitário. Existe a lei do cão comunitário, né, que permite que ele viva ali na sociedade, nas ruas, permite que as pessoas alimentem, dê água e cuidem, né? E aí esse cachorro foi assassinado com tiros de chumbinho à luz do dia, e o processo ainda está correndo. Então já tem 2 ou 3 anos isso, né? Foi na época da pandemia isso, acho que 2020. Então já tem 3 a 4 anos. E aí estamos esperando. E a hora que der a sentença, espero que seja a glória, né? Para a causa animal. E depois, então, voltando lá para a adoção. Depois, então, de tudo explicado, a pessoa tem consciência, é isso mesmo que quer. É lógico que ninguém nasce com uma estrela na testa, né? Então, você vai me falar tudo que você acha que deve falar, e eu vou ter que acreditar ou não, né? Vai também do nosso sentimento. Então, aí, fechamos, vamos adotar, pode levar para casa. Mas aí você vai assinar o termo de responsabilidade de adoção. Nesse termo, ele fala de novo sobre a lei dos maus tratos, ele também tem um prazo estipulado que a gente dá ali de adaptação, sabendo que a adaptação de um animal numa nova casa pode demorar até 1 ano. Então, não é porque você leva um cachorrinho ou um gatinho hoje que amanhã ele já vai estar adaptado, já vai estar andando pela casa toda, super de boa, feliz e contente, comendo e bebendo normalmente, fazendo xixi e cocô no lugar certo. Não, porque todo animal resgatado ele vem de um processo de estresse muito grande. E aí, então, para passar por uma adaptação, principalmente com humanos, né, porque geralmente o maltrato é pelo humano, demora, e às vezes demora muito tempo. E as pessoas precisam ter o um entendimento de que é necessário paciência. Paciência para cuidar daquele animal, para poder ambientar o animal naquele lugar novo, né? Mas aí no nosso termo de adoção, a gente dá um prazo de 15 dias, que a gente tem certeza que é pouco, mas é o mínimo que a gente pode fazer com que a pessoa, o possível adotante ali, permaneça com o animal, né? E aí também a gente sempre conversa, e está lá no termo também escrito, que se nesse prazo de 15 dias não houve adaptação, ele precisa comunicar a pessoa que doou, né? Porque tem o tutor temporário, e aí se ele não conseguir voltar para a casa temporária, né, para o lar temporário, porque já entrou um outro no lugar, por exemplo, ele, ele precisa ficar com aquele animal até conseguir um novo lar. Então, ele vai passar a ser o lar temporário daquele animal que ele queria adotar. E acaba que ele fica definitivo, porque ele entende os passos que ele tem que tomar, e aí o animal vai se adaptando, ele vai adaptando ao animal,
Então, aquela coisa de vou devolver acaba não acontecendo. Já aconteceu? Sim, muitas vezes aconteceu. Já aconteceu também do adotante assinar o termo, depois falar que não queria mais, querer devolver, a gente explicar a situação, ele se comprometer a fazer o lar temporário até um novo adotante surgir, e aí passam uns meses a gente vê o cachorro na rua. O cachorro foi abandonado, né? E aí também é uma situação difícil, porque muitas coisas envolvem uma denúncia, né? Então, às vezes, a gente precisa omitir uma denúncia pelo bem do próprio animal. Nesse caso específico, teve uma cadela que foi adotada, eles queriam devolver, a gente pediu para eles fazerem lar temporário, né? E aí, mais ou menos um ano e meio depois, a gente encontrou essa cadela na rua. Mas a gente tem tudo documentado, entramos em contato com aquele tutor, e aí a pessoa falou, olha, eu não consegui ficar mais, né? Estava me dando muito problema. E aí eu consegui uma pessoa para adotar. Só que ela tinha que ter avisado a ONG, né? Ou pelo menos o tutor temporário de que tinha conseguido essa outra pessoa fazer um novo termo de adoção para poder passar a responsabilidade para ela, né? E aí ela doou o cachorro, só que essa outra pessoa, a família dessa pessoa não quis o cachorro, abriu o portão e deixou ela embora. Então esse cachorro está aí há mais de um ano em lar temporário, aguardando uma nova adoção. E aí a adoção seja feliz. O que a gente busca no adotante é principalmente disposição e responsabilidade. A gente queria também saber quais que você acha que são os principais desafios assim para a adoção responsável no Brasil atualmente. Eu acho que é consciência mesmo. É consciência da pessoa. Porque todo animal é bonito, principalmente filhote, né? Aquela gostosura, fofinho, tchutchutchu, né? Mas aí as pessoas esquecem que o animal vai crescer. As pessoas esquecem que o animal vai viver por muitos anos. As pessoas esquecem que ele pode adoecer, e isso tudo tem um custo, né? Então, eu acho que fazer a pessoa entender que isso é possível, mesmo com todas as dificuldades, talvez seja o maior desafio. E desmistificar algumas coisas, né? Entender que não pode deixar o cachorro passear sozinho, porque um cachorro que sai, você abre o portão para ir lá fazer o seu xixi na rua, ele pode não voltar. Ele pode não voltar porque vai sofrer um acidente, ele pode não voltar porque vai ser atropelado e vai morrer, ele pode não voltar porque alguém vai roubar. Ou se ele voltar, ele pode voltar todo machucado, ele pode voltar com alguma doença, né? A gente também precisa lembrar a todos os tutores que também é difícil a vacinação. Muitos tutores não vacinam seus animais, a não ser quando a prefeitura faz a campanha antirrábica, né? Que daí é a vacina gratuita que o Brasil inteiro tem. Mas existem vacinas que são primordiais. Por exemplo, a principal nos cães, né, é a V8 ou V10, que a gente chama de viral múltipla, e nos gatos é V5 ou V6, que protege de muitas doenças. E a principal delas, no caso dos cães, é a sinomose. A sinomose é um vírus, e ela é muito grave porque ela começa ali no trato, no aparelho respiratório, e de repente ela já atinge o sistema nervoso e o cachorro pode vir a óbito em menos de 15 dias, do primeiro sintoma até a morte. É muito rápido. Nem sempre o tratamento é eficaz, às vezes deixa muitas sequelas e às vezes é um sofrimento muito grande para o animal e ele acaba indo a óbito mesmo em tratamento. Então, acho que mais são essas coisas, e consciência mesmo de que todo mundo pode ter um animal, desde que o trate bem, porque é uma vida, né? Eles sentem frio, eles sentem medo, eles têm o sentimento, eles são seres sencientes, né? Sencientes. Pode não ser racional, mas eles sentem. Também queríamos saber sobre qual que seria o perfil ideal para um adotante, de acordo com a visão da ONG. O adotante ideal é aquele que se dedica, é responsável
e tem disponibilidade para cuidar do animal. Ele não precisa ter dinheiro, ele só precisa saber que o animal precisa dele, né? Se o animal sofrer alguma doença, alguma coisa, ele precisa ter a noção, ele precisa ter ciência de que ele vai ter que arcar com aquele custo. Então, é uma pessoa responsável, ciente, consciente, disposta e dedicada à vida daquele ser. Os processos de adoção que vocês realizam aqui em Ouro Branco são essas feiras que você comentou, né? No Instagram, por exemplo, porque eu vejo muito essa parte da rede social para a ONG, que é muito importante, né? Mas a gente queria saber, tipo assim, o que que a ONG realmente precisa para que ela possa ter voz, sabe? Porque a gente sabe que já tem essa parte financeira que é muito complicada, Uhum. porque é meio que autossustentável, né? Vocês mesmos que fazem É. tudo acontecer. Então, quais são essas partes principais, assim, da divulgação, né, da ONG? Então, de divulgação a gente usa somente o Instagram mesmo. A gente até tem vinculado ali o Facebook, mas é tudo no automático e quase ninguém mais usa o Facebook hoje. Então é muito Instagram. A gente tem um site que não foi muito para frente, agora a gente está tentando retomar o site, mas no Instagram, que é o que a gente mais movimenta, a gente tem um alcance muito bom, graças a Deus. A gente posta todas as fotos dos animais resgatados que estão com os nossos voluntários cadastrados. A gente tem uma voluntária que é fotógrafa, então quando tem um resgate, passado um tempo, né, de recuperação daquele animal, ela agenda um horário com um tutor temporário, vai até a casa, tira as fotos e aí a gente faz a arte para publicar. Todas as publicações a gente coloca as características principais do animal, as fotos, o nome e o telefone daquele tutor temporário. E a gente posta no feed e vai repostando nos stories, né? Os stories também a gente posta, além dos animais que estão com os nossos voluntários, o de pessoas aleatórias, cidadãos comuns aí, que acabam resgatando algum animal ou que estão doando as ninhadas que os seus animais criaram, porque não tiveram a consciência de castrar o seu bichinho antes. E aí foi lá, cruzou, porque abriu o portão para dar uma saidinha, e aí voltou prenha a cadela, né, ou a gata. E aí eles postam pedindo ajuda para doar esses animais, e a gente posta. E quando a gente faz os eventos de adoção, geralmente aos sábados, não são todos os sábados, porque a gente depende da disponibilidade dos voluntários, né? A gente leva os animais e essas pessoas também podem levar os animais que eles estão doando, né? Lembrando que se alguém, por exemplo, tem um animal de raça para doar, porque por algum motivo não quer mais, o animal tem que ser castrado. A gente só divulga animal castrado, principalmente de raça, para não ter o risco daquele animal virar uma fábrica de dinheiro, né? E na feirinha, por exemplo, quem leva o animal, a pessoa tem que ficar até o final da feira, ou até que o animal seja adotado, né? Já aconteceu da pessoa levar o animal, ficar ali 10 minutinhos e sumir. E o animal ficou para quem estava na feira, né? Aí a responsabilidade passou para o outro. Então foi um segundo abandono daquele animal, né? Então hoje a gente tem muito mais cuidado com essas coisas, de permanecer com a pessoa ali, pegar documento, né? Deixar tudo anotado. A gente hoje tem um arquivo melhor, mais completo, né? Mas as adoções, as divulgações são basicamente assim. O que que a ONG precisa hoje? Além de dinheiro, né? Para poder manter medicação, principalmente, né? Para os animais quando são resgatados, porque toda medicação é muito cara. A gente também sempre está fazendo campanha para poder comprar antipulgas, remédio para berne. E esse ano a gente já fez uma campanha, mas foi uma campanha interna entre os voluntários para vacinar todos os cães em lar temporário ou não dos voluntários. A gente tem voluntários, como eu falei, a Lastênia que tem 18, a Carol tem 12,
né? Então, a gente fez uma campanha interna para vacinar todos eles. Esse ano foi a primeira vez, mas a gente já fez essa campanha outras vezes, quando a gente tinha muito mais animais em lar temporário. E aí deu super certo, né? Aí a gente combina com um veterinário, a gente paga para esse veterinário para poder vacinar. A gente tem um custo de deslocamento, né? Como são muitos animais, então a gente pega o veterinário, leva lá na casa de cada um para vacinar. Então tem o custo do combustível, tem a alimentação, tem a diária que esse veterinário cobra aí. Então a gente paga tudo isso. E as vacinas, né? Que a gente cobra, mas daí a gente consegue comprar direto do distribuidor, então sai muito mais barato. O que a gente precisa também é de talvez, eu não sei se seria a palavra certa, facilidades, não sei, para poder conseguir algumas coisas junto à prefeitura. Na verdade, eu acho que é acesso mesmo aos poderes públicos, né? Para a gente poder falar, olha, está precisando disso aqui, vamos correr atrás e ajudar mesmo, ajudar. Porque hoje a gente fiscaliza, mas a gente não está conseguindo andar de mãos dadas, lado a lado, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Agora que é ano eleitoral, muito político, né, pré-candidato, vem procurar a gente para poder prometer mundos e fundos. E aí, para prefeito, na verdade, a gente está entregando o mesmo documento para todos que nos procuram, independente se é pré-candidato a vereador ou prefeito. Mas para prefeito, eles precisam assinar que estão recebendo aquele documento, porque são eles que vão fazer aquilo ali acontecer, no final das contas, né? Então, é um documento, posso até mandar para você depois, Marina, que fala sobre aumentar a carga horária do veterinário lá na clínica de castração, fala sobre fazer um censo animal, né, para a gente poder saber quantos animais a gente tem na cidade, quantos são domiciliados, quantos são semi-domiciliados, que são esses que saem para dar uma voltinha, quantos vivem na rua. A gente fala também sobre disponibilizar na cidade casinhas, comedouros para os animais da rua, né, os comunitários e quantos outros forem abandonados na rua. A gente tem exemplo de muitas cidades, por exemplo, em Curitiba, a prefeitura fez, eu não sei se seria um convênio, alguma coisa assim, mas em 2022, em várias praças da cidade de Curitiba e parques, tinham casinhas feitas com pneu. Então era pintadinha, bem bonitinha, tinha um colchãozinho por dentro, que eles é, cobriram esse colchão com um tecido impermeável, né, por causa de chuva, e era bem legal. E aí uma ação que não é difícil, sabe? Teve um ano que a própria ONG fez casinhas com caixa de papelão. Acho que foi em 2021. Foi um frio bem forte aqui. E aí todo mundo se mobilizou, a população ajudou bastante. A gente pegou várias caixas de papelão grande, a gente pintou e aí amarrou em alguns lugares da cidade. Só que alguns lugares, por exemplo, na Avenida Marisa, que é a principal aqui, na Avenida Patriótica, a gente colocou de noite. E aí na manhã seguinte já não estava mais lá, porque o pessoal que faz o recolhimento do lixo tirou a mando da própria prefeitura, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente fiscaliza, que a gente quer uma melhora e que a gente pede ajuda, o poder público, ele deturpa tudo, né? Ele desfaz todo aquele trabalho que a gente conseguiu e aí acaba prejudicando, até quando a população ajuda. Acabaram aqui as nossas perguntas. A gente queria agradecer muito sua participação. Eu gostei demais de saber dessa ONG em Ouro Branco. A Marina contou pra gente que ela é de Ouro Branco. E achei muito interessante. Muito obrigada por toda a explicação e por toda essa ajuda e a participação no nosso projeto. E, como a Marina falou antes, queria que você informasse o contato, também o site. Para as pessoas que vão ver, principalmente professores, essas coisas, conseguirem manter contato e ver como é que é bom o trabalho de vocês e, de alguma forma, conseguir ajudar, né? Sim, o nosso site, como a gente está revendo, então eu nem vou falar dele. Mas o nosso Instagram, o arroba é ong.recanto.
Ele está lá bem atualizadinho até. Telefone, a gente não tem telefone, né? Tem o telefone dos voluntários, os telefones que aparecem nas postagens. Mas pode mandar Uhum. mensagem no direct, a Júlia responde sempre, não responde na hora, porque ela trabalha, né? Então, conforme ela vai tendo um tempinho ali, ela vai respondendo. E aí, se for o caso, ela passa o telefone de alguém. Então, @ong.recanto. Eu queria agradecer muito vocês por darem a oportunidade da nossa ONG aparecer em algum momento na vida de vocês e ir lá para a faculdade, né? Porque existe um ditado e ele é muito verdadeiro: quem não é visto não é lembrado. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu espero que a ONG seja vista sempre só nos lados positivos, né? A gente espera também que vocês consigam desenvolver o projeto de vocês, né? E se vocês precisarem de qualquer informação, de qualquer coisa, pode mandar mensagem, tá? A gente está aqui à disposição também para ajudar vocês nesse projeto aí. Muito obrigada, viu? Fernanda, muito obrigada, viu? A Ana falou, a gente deseja muita luz e, assim, muita força também, né, para manter uma ONG funcionando. A gente sabe que é muito complicado. E, assim, por mais que a gente não possa ajudar da forma que a gente gostaria, a gente realmente deseja muita força para vocês e agradecer por cuidar tão bem dos animais da nossa cidade com tanto carinho e com tanto respeito por essas vidas, sabe? Sim. O respeito eu acho que é o que move tudo, né? A gente precisa respeitar nós mesmos, os nossos semelhantes e os animais, né? A natureza de forma geral, né? Então, o respeito é a base de tudo. Se a gente respeita, é responsável e se dedica, tudo dá certo. É isso, E eu com certeza. sempre falo também que se cada um fizer um pouquinho, seja com dinheiro ou com uma ação, com uma atitude, se cada um fizer um pouquinho, no final vira um montão. E aí dá tudo certo.